Fala moçada, tudo tranquilo? Aula de hoje nós vamos falar sobre as relações métricas do polígono regular que a gente vai colocar inscrito ou circunscrito nas circunferências, tá? Então essas relações métricas elas são simples e a aula de hoje é mais para a gente decorar essas relações métricas aí, tá bom? Então vamos que vamos para a aula. Então vamos lá. Agora nós vamos falar das relações métricas nos polígonos regulares, mas não qualquer polígono regular. Na verdade é nos polígonos regulares, mas a gente sempre visualizando eles inscritos ou circunscritos à circunferência, tá? Veja, inscrito é quem está dentro, circunscrito é quem está fora. Então nesse desenho aqui, o triângulo está inscrito, mas a circunferência está circunscrita. Circunscrito não quer dizer só circunferência. Se eu desenhar um triângulo em volta aqui da circunferência, então o triângulo está circunscrito à circunferência, tá? Muito importante notar isso aí. Então a gente vai falar de relações métricas nos polígonos regulares. Veja, todo polígono regular, a gente já falou na aula anterior, que todo polígono regular ele é inscritível, ele pode ser inscrito numa circunferência, colocado dentro de uma circunferência. E um detalhe muito importante, quando você coloca um polígono dentro de uma circunferência, ele não fica solto lá dentro, não, ele tem que estar com os vértices tangenciando, tocando a circunferência. Veja esse aqui, ó, todos os vértices tocando a circunferência, ó. Tá vendo? Se eu fizesse menor aqui, um quadrado aqui dentro solto, assim, pequenininho, ele não estaria inscrito, ele estaria interno, mas não inscrito. Inscrito quer dizer que ele está tocando aqui, ele está encaixado na circunferência aqui dessa forma, certo? Muito importante isso, tá? Então, todo polígono regular, ele pode ser inscrito numa circunferência ou circunscrito a uma circunferência, ou eu posso colocar uma circunferência dentro dele, tá? E aí a gente tem que identificar um ponto muito importante nesse polígono, que é o centro da circunferência, ou o centro do polígono, tá? E o centro do polígono, ele é justamente a ligação, né? Se eu traçar todas as alturas, por exemplo, desse triângulo equilátero, se eu traçar a altura aqui, ó, traçar a altura aqui desse lado aqui, ó, né? Eu encontro esse ponto, tá? E esse ponto aqui é justamente o encontro das alturas, né? E a gente chama de ortocentro. É esse ponto aqui, ó, né? No quadrado, por exemplo, eu ligo as diagonais, ó. Eu ligo as diagonais, tá? Liguei as diagonais, eu encontro aqui o ponto, o centro da circunferência, tá? No hexágono, eu também ligo as maiores diagonais, tá? Porque o que é diagonal? É ligar dois vértices do polígono. Então, se eu ligar esse vértice com esse daqui, ó, isso aqui também é uma diagonal, mas é uma diagonal menor. A maior diagonal é aquele dos vértices opostos, tá? Se eu ligo duas diagonais, eu encontro o centro, tá? E aqui eu tenho um polígono octogonal, né? E eu ligo também aqui as diagonais opostas, tá? E eu obtenho também o centro da circunferência e o centro. Eu posso ligar todas as diagonais, eles vão cruzar aqui, beleza? Tá. Esse, o número de lados é par. Esse daqui, o número de lados é ímpar. Também tem o pentágono, né? O pentágono, para você encontrar o centro, você tem que ligar o vértice ao lado oposto, ao meio do lado oposto, né? Então, o pentágono também ficaria, esse você acharia o centro da circunferência, tá? Qual outras relações trigonométricas são, relações métricas são importantes aqui nesses polígonos aqui? Eu consegui identificar o raio da circunferência circunscrita, né, da circunferência que está em volta dele, e o raio da circunferência que está inscrita. Então, no triângulo, o raio é a distância desse ponto aqui, do centro,
até o vértice. Ó. Isso aqui que é o raio da circunferência por fora, né? Eu poderia ter feito um R maior aqui. Mas vou colocar R mesmo, porque esse raio da circunferência inscrita, que é a circunferência que vai tangenciar todos os lados, né? Aqui assim, ó. Tá? Essa circunferência aqui, ó. Essa circunferência aqui, ó. O raio dela vai ser o quê? Vai ser essa medida aqui, que é o apótema. Tá? O livro está usando o apótema como M, então eu vou usar o M mesmo. Eu quase coloquei o A. Então o apótema é o M. Tá? Essa medida aqui é o apótema. Essa medida aqui é o raio. Agora repare que no triângulo equilátero, o apótema mais o raio dá a altura do triângulo equilátero. É só como assim? Esse mais esse? Olha aqui, ó. Esse aqui também é o raio. Essa daqui também é o raio. Então, o apótema mais o raio dá a altura do triângulo equilátero. Certo? E a gente já mostrou numa aula anterior, né, que a altura, aqui eu acho que eu mostrei, foi no segundo ano, né? Foi na geometria espacial do segundo ano. Então, vou mostrar aqui também, ó. Tá? Então, essa medida aqui, ó, tá? Então, o lado do triângulo equilátero eu vou chamar de L, ok? Então, essa medida daqui até esse ponto aqui vai ser L sobre 2, porque é o lado dividido exatamente ao meio, L sobre 2, certo? Bom, a altura do triângulo equilátero, tá? Se nós aplicarmos aqui Teorema de Pitágoras, e nós já fizemos isso, né? Nós já fizemos na aula do Teorema de Pitágoras. A altura vai ser o quê? Né? A altura do triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 2, certo? E se eu pegar essa altura aqui, né, e aplicar aqui o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui embaixo, ó, onde aqui é L ao quadrado, ou melhor, L sobre 2, essa medida aqui vai ser a altura menos o raio, e o raio vai ser a altura menos o M, né? Então, eu substituo num dos dois e acho um deles, né? Eu posso... eu acho que eu também já calculei isso aqui, mas vou calcular aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Então, o R, vamos deixar R mesmo, R ao quadrado, vai ser o quê? Vai ser o M. O que é o M? É o L, é a altura... L raiz de 3 sobre 2, menos o raio. Menos o raio, isso é o M. Ao quadrado vai ser igual a, mais L sobre 2 ao quadrado. Então, eu apliquei o Teorema de Pitágoras aqui, ó. R ao quadrado vai ser M ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. L sobre 2 ao quadrado está aqui. Só que o M... eu não vou colocar mais uma incógnita aqui dentro, eu vou colocar o M em função do R, que vai ser a altura L raiz de 3 sobre 2 menos o R. Então, tudo isso aqui menos isso aqui dá o apótema, tá? E daí eu ponho aqui, ó. Fazendo isso aqui, eu vou achar que o R, tá? Eu não vou fazer aqui agora, tem pouco espaço. Eu vou achar que o R é 2/3 da altura. Tá? Ele é 2/3 da altura. Né? Aqui, ó, aqui é o raio do pequeno, né? O apótema. Daqui até aqui o apótema também. Ó. E daqui até aqui é o mesmo apótema. Tá? Bom, só pelo desenho não dá para perceber isso. Mas fazendo isso daqui, a gente chega que o R aqui vai ser o quê? Vai ser 2/3 da altura. E 2/3 da altura, se eu pegar a altura... L raiz de 3 sobre 2 e multiplicar por 2/3, eu corto 2 com 2 e obtenho para o raio da circunferência circunscrita aqui, L raiz de 3 sobre 3, tá? Esse é o raio. E o apótema desse aqui? Bom, o apótema então vai ser 1/3, certo? Então, 1/3 disso aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, o apótema vai ser o quê? 1/3 vai ser L raiz de 3 sobre 6, tá? Resultado muito importante esse e esse aqui, ó. Tá? É importante saber isso de cor, porque a gente vai usar muito isso aqui. Bom, eu honestamente, eu não sou de decorar muito isso aqui, né? É claro que você vai fazendo muito exercício, naturalmente, você decora ele. Mas o que eu gosto de fazer? Eu tenho decorado a altura, né?
Até porque a altura é o lado vezes o cosseno ou o seno de um ângulo bem conhecido, que posteriormente a gente vai explorar isso daqui lá na trigonometria do triângulo retângulo, que, se não me engano, é o próximo capítulo, deixa eu ver. Exatamente, o próximo capítulo é a trigonometria do triângulo retângulo. Então a gente vai ver isso aqui lá e a gente vai ver, através do trigonometria, que a altura aqui vai ser o lado vezes o seno ou o cosseno de desses dois ângulos aqui que a gente vai ver. Beleza? Então, como eu tenho isso aqui muito bem decorado, e eu sei que isso aqui é 1/3 e aqui é 2/3, até a própria figura ajuda a gente a lembrar, né? Ó, isso aqui é 2 vezes, isso aqui é 1 vez. Então, eu pego isso aqui, faço vezes 1/3, ou eu pego isso aqui e faço vezes 2/3. Tá certo? Essa daqui, ó, é simplesmente para demonstrar, né? Para demonstrar que o R é 2/3 disso aqui e o M aqui, né, o apótema, é 1/3 da altura. Tá? Isso aqui só serve para isso. Depois que a gente tem isso, a gente facilmente monta a fórmula, beleza? Bom, e o quadrado, então? O quadrado, o raio da circunferência circunscrita ao quadrado, é isso aqui, ó, é essa distância aqui, ó, certo? E o apótema é essa distância aqui, ó, daqui até aqui, certo? Então, o apótema é o M e o raio, vou chamar de R mesmo aqui, tá? Agora é o seguinte, olha, a gente sabe também, a gente já viu lá no Teorema de Pitágoras, que a diagonal do quadrado, né, se o lado é L, a diagonal do quadrado é o quê? É L vezes raiz de 2, é ou não é? Então, o raio aqui vai ser metade disso aqui. Então, quer dizer que esse raio vai ser a diagonal L raiz de 2 dividido por 2, porque é metade. Certo? Então, importante resultado aqui, certo? E, além do que, a gente pode verificar também outra coisa. Ó. O apótema, e depois eu volto aqui para o raio. O apótema, ele é metade do lado, certo? É metade do lado, porque quando as diagonais elas se cruzam, elas pegam bem no meio aqui, ó, e é bem no meio da distância assim, no meio da distância assim. Então, o apótema é o mais fácil, né? O apótema é metade do lado, é L sobre 2, certo? Agora, se a gente olhar com mais atenção, você vai ver que aqui, ó, tem um outro quadrado, de lado igual ao apótema. Apótema, metade do lado é o apótema, metade do lado é o apótema, e aqui o apótema. Certo? Então, esse aqui é o quadrado. Então, o raio, ele vai ser o quê? Ele vai ser a diagonal desse quadrado de lado o apótema, que é L raiz de 2. Ó. E como a gente sabe que a diagonal de um quadrado vai ser o lado do quadrado vezes raiz de 2, como o lado desse quadrado aqui é L sobre 2, então o raio, que é a diagonal desse quadrado, vai ser o quê? L sobre 2 vezes raiz de 2. Tá vendo? Então, os dois estão intimamente relacionados, bastando observar, procurar os quadrados e o que é diagonal desses quadrados aí. Beleza? Então, o polígono regular, que é o quadrado, né, de 4 lados, com o quadrado aqui inscrito, essas relações são facilmente observáveis, ok? Bom, agora nós vamos aqui para o hexágono. O hexágono a gente percebe facilmente que o raio do hexágono é esse aqui, ó, tá? O hexágono, se você dividir o hexágono exatamente pelas suas diagonais, você vai ver que o hexágono ele vai se dividir em 6 triângulos, certo? Aí você fala, são 6 triângulos equiláteros, eu sei. Você sabe, porque aqui a gente não consegue observar, e por que eu sei que isso daqui, ó, como é que eu sei que isso daqui é isso aqui? Como é que eu sei que esse raio é a medida desse lado aqui? Para eu dizer que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, eu tenho que saber que esse raio é igual a esse lado, que é igual a esse raio. Bom, aqui é raio, beleza. Agora, como é que eu sei que aqui também é o raio? Então, basicamente, pelo que a gente viu na aula anterior, que foi o ângulo. Esse ângulo aqui, o que ele é? Ele é 60 graus, porque é 360 dividido em 6, então é 60 graus. Bom, se esse raio e se esse lado e esse lado são iguais ao raio, então quer dizer que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó.
Esses dois ângulos são iguais. Então, esse daqui pode ser um terceiro ângulo. Aí você fala, bom, então quanto que é? Aí você joga na fórmula, né, que a soma dos três ângulos é 180. Então, 180 vai ser igual a esse mais esse, quer dizer, 2x, mais esse daqui, que é 60 graus, certo? Aí você chega à conclusão, você joga esse 60 para cá, fica negativo, fica 180 menos 60, fica 120. E 120, então, vai ser 2x. Aí você chega à conclusão de que x, então, é 60. Peraí, se esse é 60, esse é 60, esse é 60, daí você conclui que, então, tudo isso daqui, né, tudo isso daqui tem as mesmas medidas. E no hexágono regular, né, você, então, chega à conclusão de que o raio da circunferência circunscrita ao hexágono, ela tem a mesma medida do lado do hexágono, certo? Bom, então agora nós sabemos que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. E o apótema, que é essa medida aqui, ó, o apótema, que é essa medida, é o quê? É a altura do triângulo equilátero. Mas a altura do triângulo equilátero a gente já sabe. Até porque a gente viu aqui e a gente já viu lá no Teorema de Pitágoras aplicado ao triângulo retângulo, a gente deduziu essa fórmula aqui, que é L raiz de 3 sobre 2. Peraí, mas então calma aí, se esse lado aqui é o L e esse daqui é o raio, o apótema, então, do hexágono inscrito na circunferência, ele é a altura desse triângulo equilátero de lado L. Então, peraí, então a altura aqui, o apótema, que é a altura, ele vai ser a altura, que é L raiz de 3 sobre 2, só que o lado do triângulo é o mesmo lado do hexágono. Então, vai ser L raiz de 3 sobre 2. E aqui você pode ficar um pouquinho assim, peraí, calma aí. Então, a altura aqui é L raiz de 3 sobre 2, e a altura desse daqui também é o mesmo L raiz de 3 sobre 2? Aí você fala, mas então tem o mesmo valor? Não, não tem o mesmo valor. Mas aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Calma aí, mas esse L é o lado desse polígono. E esse L é o lado desse polígono. Eu pergunto, esse L é igual a esse L? Não, não é o mesmo lado. Tá? Muita atenção aqui, cuidado, tá? Nós estamos falando de um triângulo retângulo menor aqui, ó. Esse lado desse triângulo retângulo é menor do que o lado desse triângulo retângulo. Esse lado do triângulo equilátero aqui é diferente desse lado desse triângulo equilátero. Tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado aqui de observar isso aqui, tá? Bom, do quadrado já foi, do triângulo já foi, do hexágono então já foi. E agora tem esse aqui, que é o octógono, certo? Octágono aqui, certo? E como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, qual que é o raio do octágono aqui, né? Então, esse daqui não é tão simples de observar e achar aqui, tá? O lado desse aqui, ó, e esse aqui é o raio e esse aqui é o apótemo. Tá? Eu até tenho uma relação entre o raio, o apótema e o lado, né? Na verdade, eu posso dizer que o raio ao quadrado é igual ao apótema ao quadrado, certo? O apótema ao quadrado, mais metade do lado ao quadrado, ó, L sobre 2 ao quadrado. Estou escrevendo menorzinho porque o espaço está pequeno, né? Tá vendo? Ó, eu tenho uma relação entre o raio, o apótema e o lado. Mas eu consigo colocar um em função do outro aqui de alguma forma? Veja, não é tão simples assim, tá? Esse ângulo aqui, ó, ele é 65 graus. Esse ângulo aqui, ó, ele é 45 graus, tá? Mas essa medida aqui, ó, e essa medida aqui, ela não é tão simples assim da gente obter como o do hexágono, como do quadrado e como do triângulo aqui, né? Simplesmente pelas relações. Então aqui, geralmente, o problema, ele te dá uma informação, ele vai te dar aqui o lado do hexágono, por exemplo. Aí você, com o lado do hexágono, você, sabendo o raio, né, a circunferência, alguma coisa assim, você calcula o terceiro elemento, tá? Então a gente tem que tomar cuidado que aqui ele já não é tão simples assim, tá bom? Não é tão simples achar aqui por fórmulas. É possível sim, né? A gente pode
fazer outras coisas aqui e achar as medidas, né? Você pode, por exemplo, calcular a altura aqui, ó, desse triângulo relativo a esse lado, tá? Então aqui é o raio. Então essa altura é o raio e aqui é o raio, né? Melhor, desculpa. Esse daqui é o raio. Só que o raio é a diagonal desse polígono aqui, ó. Que aqui faz 90 graus. Aqui é 45 graus, então aqui é 45 graus. Então, esse cateto, né, que é o lado de um quadrado aqui assim, ó. Esse lado desse quadrado aqui assim, né? Esse daqui é o lado vezes raiz de 2. Então, esse daqui, essa medida vai ser o R dividido por raiz de 2. Ó. Então, aqui é R raiz de 2. Ó. Então, eu tenho aqui R raiz de 2, né? Esse daqui é o raio. Então, essa daqui é uma medida que é o raio menos R raiz de 2. E daí eu consigo, através desse triângulo retângulo aqui, ó, fazer uma relação e chegar nessa medida, tá? Então, é possível? É possível. Tá? Eu vou até fazer aqui, ó. Prestar atenção aqui, ó. Tá? Então, vou fazer de novo, só que vou fazer desse lado aqui, ó. Vou traçar aqui, a altura aqui, ó. A altura tem que estar aqui, ó. Pronto. Tá aqui a altura, tá? Então, esse daqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é raio. Então, esse cateto vai ser o quê? Vai ser o raio sobre raiz de 2, ok? É isso aqui, ó. Então, nesse triângulo aqui, eu tenho o lado, eu tenho o raio dividido por raiz de 2, e eu tenho isso daqui, que é o quê? Que é o raio menos o raio dividido por raiz de 2, tá? E daí eu aplico o teorema de Pitágoras aqui, vai ficar assim, ó, L ao quadrado vai ser o quê? R sobre raiz de 2 ao quadrado, que é esse cateto, mais esse cateto aqui, que é o quê? Que é o raio menos R sobre raiz de 2 ao quadrado. Tá vendo? E daí eu consigo achar uma relação entre o lado do octágono e o raio da circunferência inscrita. Achando essa relação entre o raio e o lado, através desse teorema de Pitágoras, eu consigo chegar no apótema, tá? Mas isso daqui vai ficar como exercício, eu não tenho espaço aqui. E o livro Emifuna, na verdade, só está tratando desses aqui, tá? Porque são os mais recorrentes, são aqueles que aparecem com mais recorrência, é o triângulo, o quadrado e o hexágono, tá? Todos os outros, geralmente a gente tem uma outra saída para se obter através desses, né? Teorema de Pitágoras, é só ir traçando aqui, a gente consegue achar as relações. Beleza? Tá? Então isso aqui vai ficar para exercício. Por favor, coloque nos comentários. Até dá para fazer aqui rapidinho, né? Mas também dá para a gente deixar para isso outro momento, né? Vai ficar r ao quadrado, 2r ao quadrado, dá... Bom, daí dá para fazer de outra forma, que vai cair numa equação aqui do segundo grau, né? Não, vai cair uma equação que envolve r ao quadrado, né? Ó, isso aqui ao quadrado, isso aqui vai dar r ao quadrado sobre 2. Aqui, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, vai dar r ao quadrado sobre 2. R ao quadrado sobre 2 com r ao quadrado sobre 2 dá r ao quadrado, tá? Aí, esse aqui vai dar r ao quadrado, então r ao quadrado com r ao quadrado vai dar 2r ao quadrado. Aí, esse daqui, quando eu multiplicar vezes 2, vai dar r ao quadrado vezes 2 raiz de 2, dá 2r ao quadrado sobre raiz de 2, que você racionalizando, vai ficar, então, 2r ao quadrado. 2r ao quadrado sobre 2, e vai dar r ao quadrado. E dá L ao quadrado igual a R ao quadrado? Não dá a mesma medida. Bom, tem que fazer aqui, tem que ter espaço aqui para fazer isso aqui. E daí você faz aí e a gente verifica depois. Beleza? Bom, isso aqui fica como exercício. Vamos para os exercícios aqui praticar, tá? Então, uma circunferência tem 10 centímetros de raio, determine as medidas. O lado e o apótema do quadrado inscrito na circunferência. Bom, o quadrado inscrito está aqui, né? O quadrado inscrito na circunferência está aqui. Então, o lado
e o apótema. Então, a circunferência tem 10 centímetros de raio. Então, ele está dando isso daqui, ó. Ele está dando isso aqui, tá? Então, a gente pode fazer direto pelas fórmulas, né? Jogar aqui no lugar do raio o 10 e isolar o L, tá? E tendo o L, a gente divide por 2 e tem um apótema, tá? Honestamente, eu não sou de decorar fórmulas, né? Eu sempre faço o seguinte, eu sempre faço um desenho, circunferência, raio 10, tá? E eu faço a relação entre o lado e o R. Então, o R vai ser L raiz de 2 sobre 2. E não fiz o desenho, mas o desenho já está aqui, nós fizemos. Vou colocar o L aqui. Então, vai ficar o quê? O R vai ser 10 raiz de 2 sobre 2, que dá 5 raiz de 2 centímetros, tá? O lado, tá? Substitui tudo errado, né? Brincadeira, né? Brincadeira, né? Brincadeira, né? Brincadeira, né? Tá? É o R que é 10, não é o lado, tá? Cuidado com isso aí, hein? Eu fiz só para ver se vocês estavam prestando atenção. Então vai ficar o quê? Na verdade, eu vou isolar o L aqui, ó. Se eu isolar o L, vai ficar L é igual a 2R sobre raiz de 2. Pronto. Tá? Só que, quando tem o raiz de 2 embaixo, a gente racionaliza. Então, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, vai ficar o quê? R raiz de 2. Tá? Quando você multiplica embaixo por raiz de 2 e em cima por raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E esse 2 vai simplificar com esse 2, vai ficar só o R vezes raiz de 2. Pronto, agora sim. Então, L vai ser o quê? 10 raiz de 2 centímetros, tá? E o apótema? O apótema é metade do lado. Então, o apótema, M, vai ser 10 raiz de 2 sobre 2. 10 raiz de 2 sobre 2. Então, o apótema vai ser o quê? 5 raiz de 2 centímetros, né? O que eu tinha calculado aqui antes era o apótema e eu estava dizendo que o apótema era o raio, né? Estava errado, né? Beleza? Bom, vamos lá. Mais concentração aqui, vamos ver o próximo. O lado e o apótema do hexágono regular inscrito na circunferência. Bom, o lado é igual ao raio. Do hexágono é fácil, tá? O raio é igual ao lado. Então, vai sair que o lado é igual a 10 centímetros. Porque ele está falando da mesma circunferência ainda. Ó. Em uma circunferência de raio, determine as medidas do lado e o apótema do hexágono regular inscrito nessa circunferência. Então, o lado vai ser a mesma coisa do raio. O lado vai ser esse aqui. E o apótema vai ser o quê? O apótema no hexágono, né? Lembra aqui, ó, o apótema, ele é o quê? Ele é a altura do triângulo equilátero do lado L. Então, se o lado é 10, então o apótema, que é o M, vai ser o quê? A altura do triângulo equilátero, que é 10 raiz de 3 sobre 2. Então, o apótema aqui do hexágono vai ser o quê? 5 raiz de 3 centímetros. Beleza? Ó, bom, e aqui o triângulo equilátero, tá? Então, o lado e o apótema do triângulo equilátero inscrito na circunferência. Então, o triângulo equilátero, lembra que o raio está aqui, esse raio é 2/3 da altura, tá? A altura é L raiz de 3 sobre 2. E o raio é 2/3 disso aqui. Então, vai ficar aqui o raio é igual a 2/3, corto 2, vai ficar aqui o L raiz de 3 sobre 3, né? Só que eu tenho o raio que era o L, então eu vou isolar o L. Então, esse 3 vai para lá, vai ficar 3R e o raiz de 3 dividido vai ser igual ao L. Então, L vai ser igual ao quê? Racionalizando, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, que vai simplificar com esse 3. E aqui vai ficar só R raiz de 3. Bom, então, o lado aqui vai ser 10 raiz de 3 centímetros. Certo? E o apótema? Bom, o apótema é 1/3 da altura. Como a altura é isso aqui, então 1/3 é L raiz de 3 sobre 6, né? Então, o apótema vai ser L raiz de 3 sobre 6, que é 1/3, né? Bom, o lado agora eu tenho, que é isso aqui. Então, vai ficar aqui o apótema. Vai ser o quê? Acho que tá acabando a tinta, hein? 10 raiz de 3, tá acabando a tinta. Tem outra engatilhada sempre aqui. 10
raiz de 3, que é o lado, certo? Agora, vezes raiz de 3 sobre 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, que simplificando por 3 dá 1, simplificando aqui por 3 dá 2. Então, 10 dividido por 2, 5. Então, o apótemo aqui é igual a 5 centímetros. Ó, ficou simples esse, hein? O lado aqui é 10 raiz de 3, né? O raio aqui é 10 raiz de 3, e esse apótemo, então, vai ser 5. Tá? Você pode fazer aqui, né? 10, 5 e aqui 10 raiz de 3, né? Eu podia aplicar Pitágoras aqui, né? Esse 10 é 100, esse 10 raiz de 3 dá... Não, o lado... aqui é sobre 2, né? Então, seria 5 raiz de 3, então seria 25 vezes 3 dá 75, raiz de 75. Esse daqui é raiz de 100. E esse daqui, então, é raiz de 25. Lembra daquele jeitinho de aplicar o teorema de Pitágoras, mais simplificado, utilizando as raízes? Ó. O raio é 10. Então, 10 é raiz de 100. Esse daqui é metade do lado. O lado é 10 raiz de 3. Metade é 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 25 vezes 3, 75. Então, isso aqui é raiz de 75. E aqui vai ser raiz do que somado com 75 dá 100, que é 25. Raiz de 25 é 5. É o apótemo, tá? Teorema de Pitágoras aí. Beleza? Bom, agora nós vamos fazer uma série de exercícios que vai só nos ajudar a relembrar cada vez mais essas fórmulas, tá? O objetivo dessa aula aqui realmente é você decorar todas essas fórmulas e saber tudo isso daqui na ponta da língua, beleza? Então vamos aos exercícios. Então vamos começar com esse aqui, ó. Um triângulo equilátero de perímetro 12 centímetros está inscrito numa circunferência C. Determine o comprimento dessa circunferência. O comprimento da circunferência. Olha, para determinar o comprimento da circunferência, eu uso aquela fórmula que é 2π vezes o raio, certo? Então eu preciso saber o raio, mas o triângulo equilátero é esse aqui, ó. Certo? E ele está dizendo que o perímetro é 12. Se o perímetro é 12, a soma dos três lados é 12. Então aqui é 4 centímetros. Aqui é 4 centímetros e aqui também está 4 centímetros, certo? O raio da circunferência circunscrita, né? Ó, o triângulo equilátero está inscrito, então a circunferência está aqui fora, por fora, né? Eu não quero arriscar fazer aqui que vai ficar meio torto. Tá? Então, o raio é isso aqui, ó. Qual que é esse raio aqui, né? Qual que é esse raio? Qual que é o apótemo aqui? Então, eu vou escrever tudo para efeito de lembrar. Então, o raio, tá? E o apótema é o seguinte. O raio é L raiz de 3 sobre 3. Certo? Porque eu pego isso daqui, que é a altura, L raiz de 3 sobre 2, e multiplico por 2 terços. O 2 corta e o 3 vai embaixo. E esse daqui eu pego L raiz de 3 sobre 2 e multiplico por 1 terço, ou seja, L raiz de 3 sobre 6. Certo? Então, isso aqui é 2 terços da altura e esse aqui é 1 terço da altura. Então, eu pego a altura, que é L raiz de 3 sobre 2, multiplico por 2 terços, simplifico o 2 e o 3 vai lá para baixo. E eu pego esse aqui, né? L raiz de 3 sobre 2, vezes 1 terço, ou seja, eu só multiplico embaixo por 3. Bom, mas isso aqui a gente não vai usar. O que a gente vai usar é o raio. Então, o raio o lado é 4, então vai ficar R é 4 raiz de 3 sobre 3. Esse é o raio, né? Esse é esse raio aqui da circunferência circunscrita. Então, o comprimento da circunferência vai ser o quê? 2π vezes o raio, que é esse aqui, 4 raiz de 3 sobre 3. Então, o comprimento vai ser 8π raiz de 3 sobre 3 centímetros. Aí tem gente que fala assim, professor, mas você tem que substituir as coisas, porque isso aqui, que medida que é essa daqui, né? Então, realmente, a gente pode pensar que medida que é esse aqui? Bom, π é 3,14. Se eu arredondar o π para 3,15 e dividir por 3, vai dar 1,05. Certo? Se eu pegar o 8 e fizer vezes 1,73,
né? 1,73, que é o raiz de 3, e fizer vezes 8, vai dar o quê? 24 vai 2, 56, 58 vai 5, 8 mais 5, 13. Aí eu pego esse 8 vezes raiz de 3, que é 13,84, e multiplico por 1,05. Tá? O que é 0,05? São 5 centésimos isso aqui, ou seja, eu pego 13,84 mais 5 vezes, tá? 0,1384. 5 vezes 1 centésimo. Então, isso aqui vezes 5 vai dar o quê? 20 vai 2, 42 vai 4, 15 mais 4, 19 vai 1, 5 mais 6, 0,69. 0,69. Então, isso aqui vai dar o quê? 13 vai 1, 14, 15 vai 1, 4, 1. 14,53. Então, é aproximadamente 14,53 centímetros, né? Para quem gosta de um pouquinho mais de precisão, né? Mas, na verdade, a precisão absoluta é isso aqui, ó. Tá? É isso aqui que dá a medida exata. Porque o π não é 3,15, o raiz de 3 não é 1,73. É muito mais que isso, então a precisão, o número preciso é colocado dessa forma. Isso aqui é uma aproximação que traz para o mundo real, tá? É isso aí, beleza? Bom, não precisava ter calculado isso aqui, mas é porque esses dias veio um engenheiro aqui e falou, tá errado, não é isso. Você tem que substituir o π por 2,14. Aí eu falei, muito bem, 2,14, tá bom. Né? Então tem que ter precisão, né? O cara queria precisão e me deu o número de π errado, mas tudo bem. Determinar o raio da circunferência inscrita no hexágono regular, cujo lado mede 4. Então, hexágono regular. O hexágono regular tem 6 lados. Tá aqui. O lado do hexágono regular mede 4 centímetros. Ele quer o raio da circunferência inscrita. Olha só, cuidado, hein? Se a gente vai com muita pressa, você fala, o raio é o mesmo do lado. Calma aí. Mas da inscrita não, da circunscrita. A circunferência por fora, o raio é 4, né? A circunferência por fora, o raio é igual ao lado. Mas e da circunferência inscrita? Da circunferência inscrita é o apótema do hexágono, que é a altura do triângulo equilátero, tá? Cuidado isso aí, né? Então, o triângulo equilátero, a altura, o apótema, vai ser L raiz de 3 sobre 2. É a altura do triângulo equilátero. Só que o L aqui é ao lado do hexágono, que é, por acaso, o mesmo do triângulo equilátero, mas não daquele triângulo lá em cima, né? Escrito, né? Lembra disso, né? Então, o lado mede 4, então, pô, ficou fácil, né? Então, o M, que é o raio da circunferência inscrita, esse raiozinho que eu vou escrever Rzão, tá? Vai ser 4 raiz de 3 sobre 2, que é 2 raiz de 3 centímetros. Muito fácil isso aqui, hein? Dava para ter feito mais outro exercício aqui embaixo, né? Mas tá bom esse aqui, beleza? Para treinar é suficiente. Vamos para treinar mais 3 exercícios aqui de treinamento muito bons que você deve repetir. Vamos lá. Então aqui, lembrando que no triângulo equilátero, o ortocentro, baricentro e incentro, centro da circunferência inscrita, e o circuncentro, centro da circunferência circunscrita, são coincidentes, e que o baricentro divide a mediana em 2 partes que medem 1/3 e 2/3 desta, sendo 6 metros o lado do triângulo equilátero, determine. Então, olha só, ele já deu tudo aqui, é só uma revisão, né? Só como ele falou de ortocentro, baricentro, incentro, eu acho interessante a gente refletir sobre isso aí, tá? O que é o ortocentro? O ortocentro é é o cruzamento de todas as alturas, tá? De todas as alturas do triângulo. Então, eu vou pegar um triângulo qualquer aqui, ó. Então, um triângulo qualquer. Aí eu faço essa altura, ó, 90 graus, e essa altura aqui, 90 graus, vai dar aqui, ó. Esse daqui é o ortocentro, tá?
O incentro é o centro da circunferência circunscrita. Agora, o centro da circunferência circunscrita desse daqui é o quê? Bom, qual que seria a circunferência inscrita aqui, né? Ela faria 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui, né? Aqui tá 90 graus, eu acho que tá falhando aqui, né? Será que eu consigo inscrever uma circunferência em qualquer triângulo? Vou fazer um triângulo melhor aqui. Certo? É o ponto que está a uma mesma distância de todos os lados. É um ponto, seria assim, ó, que faria 90 graus aqui, o raio aqui e o raio aqui, certo? Bom, então, o incentro é o cruzamento de todas as bissetrizes. Eu divido todos os ângulos exatamente no meio, ó, as bissetrizes, tá? Então, a união de todas as bissetrizes vai dar o incentro, que é onde a circunferência inscrita aqui, ó, tá? Circunferência inscrita. Não quer dizer que ela vai tangenciar nesses pontos aqui, não, tá? Mas, veja, esse ponto ele está a uma mesma distância desse lado e uma mesma distância desse lado. Esse ponto está a uma mesma distância desse lado e desse lado. Mesma distância desse lado e desse lado. Então, é o cruzamento das bissetrizes, tá? Ó, vou até escrever aqui, ó, bissetriz, tá? O cruzamento das bissetrizes dá o incentro. O ortocentro, ele não é o ponto de alguma circunferência, não. Ele é simplesmente o ponto onde, né, todas as alturas se cruzam, tá? O baricentro é o ponto onde todas as medianas se cruzam. Então, ó, eu pego esse lado aqui, divido ao meio, pego esse lado aqui, divido ao meio, pego esse lado aqui, divido ao meio, e aqui é o baricentro. O baricentro é o ponto onde eu consigo equilibrar, né? Em teoria, eu conseguiria equilibrar esse triângulo aqui. Se eu pego esse triângulo e giro ele com o dedo exatamente nesse ponto, o triângulo fica girando ali bem certinho, porque é como se fosse o centro de massa desse triângulo, tá? É onde a gente conseguiria equilibrar ele. Esse é o baricentro. Então, a baricentro é as medianas, tá? As medianas é que vai de um lado até o meio do outro lado. Medianas. Aí aqui forma o baricentro. Baricentro, tá? O ortocentro é das alturas, orto é 90 graus as alturas, tá? E então foi o ortocentro, o baricentro, incentro e o circuncentro. O circuncentro, olha só que interessante. Eu vou falar sobre isso aqui porque isso aqui é muito interessante. Porque no triângulo equilátero, as alturas são as medianas, são as bissetrizes. E são as mediatrizes. Por que as mediatrizes? Porque a mediatriz é o que forma o circuncentro. Só que eu estou falando de qualquer triângulo aqui, tá? Então, aqui as medianas, o ortocentro estava ali, mas eu vou fazer o ortocentro de novo. Tá? Então, o ortocentro, as alturas, ó. As alturas, vamos dizer, esse aqui 90 graus, né? Aqui e aqui. Então, esse aqui é o alturas. Eu tenho aqui o ortocentro, certo? Agora, e a circunferência circunscrita, onde é que é? Então é assim, ó. Então, digamos, eu quero passar uma circunferência em volta desse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou traçar a mediatriz. O que é mediatriz? É a reta que faz 90 graus com um lado e cruza exatamente no meio desse lado. Então, no meio aqui, ó, 90 graus e aqui, ó, no meio 90 graus. Elas se cruzam num ponto que é o incentro. Por quê? Porque esse ponto ele está a uma mesma distância desse vértice, porque isso aqui é mediatriz. Eles estão a mesma distância desse vértice, porque é mediatriz. E eles estão a mesma distância desse vértice, porque é mediatriz. Então, eu consigo traçar aqui a circunferência, tá? Então, as
mediatrizes, tá? Forma o centro do circuncentro, né? O centro da circunferência circunscrita, circuncentro. Tá bom? É interessante saber isso aqui, ó. Mediatriz, circuncentro, altura, ortocentro, bissetriz, incentro e medianas, o baricentro, tá? Como no triângulo equilátero tudo isso está igual, porque a mediatriz divide o lado em 90 graus, ó, 90 graus. Todos os lados são iguais. A bissetriz também é igual. A altura também é igual. E a mediana também é igual. Então, esse ponto aqui é todos os pontos. Ele é o incentro, ou seja, o centro da circunferência inscrita. Ele é o circunscrito, o centro da circunferência circunscrita. Ele é o ponto onde eu consigo equilibrar o triângulo rodando assim, né? Ali, né? Porque é instável, né? Eu não consigo, né? Se eu tiver uma estabilidade, eu até consigo ali, segurar ele ali, né? Esse é o centro. E o ortocentro, não sei para que serve o ortocentro. Não lembro agora para que serve o ortocentro. O ortocentro não serve para nada. O ortocentro não é. A circuncentro, circunferência e esse aqui equilíbrio. E esse aqui, para nada. Tá? Na verdade serve, né? Mas não vem ao caso aqui agora. Bom, então agora relembrando agora. Então, a altura do triângulo. Qual que é a altura do triângulo? É o lado, tá? Determine, então, em função do lado do triângulo. Ele não me deu nenhuma medida, tá? A mediana em duas partes, tá? Ó. E que o baricentro divide a mediana em duas partes. Ah, muito importante isso aqui. O baricentro é que é o responsável por dividir a altura em três partes iguais, né? Essa daqui, 1/3 da altura e 2/3 da altura. Na verdade, é 1/3 da mediana e 2/3 da mediana. Como a mediana e a altura é a mesma coisa, a gente fala da altura, tá? Mas, na verdade, é o baricentro que divide a mediana, né? Então, esse daqui, como esse aqui é mediana, então, nesse triângulo qualquer, essa daqui é 1/3 da mediana inteira. E aqui é 2/3 da mediana. Aqui também, ó, 2/3, 1/3. Aqui, 2/3, 1/3. Entendeu? É o baricentro que divide a mediana. Tá? Mas como aqui tudo é igual, então esse ponto aqui está dividindo a altura em 1/3 aqui e 2/3 aqui. Bom, então sendo 6 metros o lado, eu falei que não tinha dado o lado, mas ele deu. Então a altura do triângulo é L raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura. Então quer dizer que a altura do triângulo vai ser o quê? 6 raiz de 3 sobre 2. 6 dividido por 2, 3 raiz de 3 centímetros. Beleza. O raio da circunferência circunscrita, o raio dessa circunferência, é essa medida aqui, ó, o Rzão. Então é 2/3, né? Vou chamar o Rzão aqui. Rzão é igual a 2/3 da altura. Então é 2/3 da altura que é... Vou colocar logo direto aqui, né? Eu vou colocar aqui para a gente lembrar. 3 raiz de 2, né? Corta, corta. Então dá L raiz de 3 sobre 3. Que sendo o L 6, 6 raiz de 3 sobre 3, corta, corta, dá 2. Então, o raio da circunferência vai ser 2 raiz de 3 centímetros. O raio da circunferência inscrita. Bom, o raio da circunferência inscrita é 1/3 da altura. Então, 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Então, é L raiz de 3 sobre 6. Como L é 6, então vai ficar o quê? 6 raiz de 3 sobre 6, corta 6 com 6. E o Rzinho vai ser raiz de 3 centímetros. Beleza? Ah, agora aqui apareceu uma coisa que ficou bem claro. O raio da circunferência inscrita é sempre metade do raio da circunscrita. Por quê? Porque esse aqui é 2/3 e esse aqui é 1/3. Então, eu tendo esse aqui, eu poderia chegar nesse aqui simplesmente dividindo por 2, tá? Então, não precisa fazer todo esse caminho, não. É o Rzão dividido por 2 é o Rzinho, porque é metade. Esse aqui é 1, esse aqui são 2 pedaços. 1, 2, 3. Eu dividi a altura em 3 partes. 1, 2, 3. Como essa daqui, 2 pedaços, essa aqui é 1 pedaço, então essa é metade dessa, certo? Essa é uma relação boa entre o raio grandão e o raio pequeno, né? Então, o raio pequeno é o raio grandão dividido por 2. Ó. Muito importante essa fórmula aqui. E o apótema do triângulo equilátero? Bom, o apótema do triângulo é esse aqui, né? Então, o apótema é igual ao raio da circunferência inscrita e é raiz de 3 centímetros, tá? Fizemos aqui uma revisão interessante aqui, com várias coisas aqui, beleza? Vamos para o próximo.
Então vamos lá. Lembrando que no quadrado a diagonal passa pelo centro. Sendo 8 metros o lado do quadrado, determina. Então está aqui o quadrado, a diagonal do quadrado passa pelo centro, certo? E aqui nesse desenho está desenhado aqui em pontilhado a circunferência inscrita ao quadrado e aqui a circunferência circunscrita ao quadrado, tá? Bom, o raio da circunferência inscrita é metade do lado, tá? É o apótema do quadrado que é metade do lado. E o raio da circunferência circunscrita é metade da diagonal, né? Então ele pergunta aqui, ele diz, a diagonal passa pelo centro, sendo 8 metros o lado do quadrado, determina a diagonal. Então 8 metros o lado, a diagonal do quadrado é sempre o lado raiz de 2. Nunca esqueça isso. Então vai ser 8 raiz de 2 metros. Essa é a diagonal do quadrado. Aí o raio da circunferência circunscrita é metade da diagonal. Então esse raio é a diagonal dividido por 2. Então vai ser 8 raiz de 2 dividido por 2 dá 4 raiz de 2 metros. Certo? Muito importante isso daqui. E o raio da circunferência inscrita é esse raiozinho aqui, ó. O raio da circunferência inscrito é o lado dividido por 2. Então vai ser 8 dividido por 2 vai dar 4 metros. Tranquilo? Isso aqui é rapidinho, isso aqui é só para lembrar. E o apótema do quadrado é o raio. O apótema é o raio da circunferência inscrita. E isso aqui é igual a 4 metros. Essa folha foi rapidinho, né? Certo? Importante ter tudo isso daqui na mente, tranquilinho, rapidinho, facinho, belezinha. Certo? O que a gente pode tirar aqui de relações aqui, né? O Rzinho, tá? Ele é o lado do quadrado, olha. Ele é o lado do quadrado aqui, ó. Então, a gente diz que Rzão, né? O Rzinho vezes raiz de 2 é o Rzão. Tá? A diagonal desse quadradinho de lá do Rzinho vai ser, então, Rzinho raiz de 2, né? Se eu quero isolar um outro, o que vai ser? Rzinho vai ser Rzão dividido por raiz de 2, tá? Guarde sempre isso. Porque às vezes o Rzão é o quê? É o Rzinho vezes raiz de 2. Mas e o Rzinho é o que em relação ao Rzão? É o Rzão dividido por raiz de 2. Então, se aqui eu multiplico, aqui eu divido. Ó. Rapidamente a gente chega no resultado. Ó. Veja aqui, ó, o Rzinho vai ser o Rzão dividido por raiz de 2. Corta o raiz de 2, vai dar o quê? 4. Entendeu? A gente consegue perceber isso mais rapidamente. Beleza? Bom, vamos para o outro. E a última aqui que a gente vai fazer revisão é essa daqui. Lembrando que o hexágono regular, as diagonais maiores passam pelo centro e determinam nele 6 triângulos equiláteros, né? Então aqui, ó, se eu dividir aqui, ó, 6 triângulos equiláteros. Sendo 6 metros o lado do hexágono, determine a diagonal maior, né? Então, a diagonal maior aqui, ela vai ser o quê? Então, se ela determina 6 triângulos equiláteros, então o lado, que é 6 metros, é igual ao raio. Então, a diagonal vai medir o quê? 2 vezes o lado. Tá? Então, a diagonal vai ser 2 vezes o lado, que é a mesma coisa que 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Então, vai ser o quê? 2 vezes 6 metros vai dar 12 metros. Tá? Importante. O raio da circunferência circunscrita. Então, o que eu acabei de falar. O raio é igual ao lado. O lado é 6 metros, certo? E a demonstração fica justamente ao fato de que o ângulo, esse daqui é o raio, esse daqui é o raio e esse ângulo aqui é 60, que é o ângulo central, certo? Então, já que esses dois lados são iguais, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais. A gente pode chamar ele de x. Então, a soma dos três ângulos dá 180. 180 graus é igual a 60 graus mais 2 vezes x. Então, vai sair que 2 vezes x é igual a 120. E nesse caso, vai sair que x é igual a 60 graus. Então, peraí, se esse é 60, esse é 60, esse é 60, então
é um triângulo equilátero e esse lado aqui vai ser igual ao raio R. Entendeu? Então, a gente chega nessa conclusão. O raio da circunferência inscrita. Então, o raio da circunferência inscrita é a altura desse triângulo equilátero de lado L igual a 6. Então, o raio da circunferência inscrita vai ser L raiz de 3 sobre 2, ou seja, 6 raiz de 3 sobre 2. Simplifica aqui, dá 3. Então, 3 raiz de 3 metros. Beleza? A diagonal menor. Ah, agora aqui, ó. Atenção aqui que isso daqui é muito comum, tá? Muito comum. Na prova da SpaceX, por exemplo, eu enxerguei isso daqui num desenho aparentemente complexo. Lá no meio do desenho tinha uma das medidas que era isso aqui. Então, quando você consegue perceber essa medida no meio do desenho, rapidamente você resolve, olha. Veja, a diagonal, essa diagonal menor aqui do hexágono, ele é o quê? Ele é 2 vezes a altura, ou 2 vezes o apótema, né? Que o apótema está aqui embaixo, a gente já vai ver. É 2 vezes o raio da circunferência inscrita. Tá? O raio da circunferência inscrita, ó. Esse aqui é o raio. Então, essa diagonal é 2 vezes esse raio. Muito importante isso aqui. Você, quando observa isso aqui num desenho, né, aparece direto assim, ó, uma diagonal e uma corda que faz 30 graus aqui, ó. 30 graus aqui. Pô, peraí. Se é a diagonal e uma corda que faz 30 graus, então isso daqui está relacionado ao hexágono, aí você pode fechar todo o desenho, entendeu? É diagonal e é uma corda que faz 30 graus, então é. Aí só, calma aí, mas dessa diagonal aqui, ó. Ué, dessa diagonal aqui. Uma que faz 30 graus para cá é essa. E a que faz 30 graus para cá vai para onde? Vai para lá, ó. É outra diagonal. Essa que faz 30 graus nessa diagonal aqui, ó. Para cá e a outra para cá, ó. Essa que faz 30 graus aqui, ó. Para cá e a outra para cá, ó. E essa que faz 30 graus aqui, ó. Para cá e a outra para cá. Tá vendo? Forma aquela estrela de Davi. São três... Não, desculpa. São 2 triângulos equiláteros aqui dentro. Tá? Então, você consegue observar, né? Diagonal, uma corda que faz 30 graus. Opa! Trata-se disso daqui, ó. Trata-se do hexágono regular. Aí você pode completar a figura e tal. Tá? Muitas vezes o desenho na prova não contribui. Então, a gente tem que ficar atento aqui, tá? Lembrar, diagonal com uma corda que faz 30 graus é o desenho do hexágono inscrito na circunferência, beleza? Bom, então a diagonal menor é 2 vezes a altura, 2 vezes a altura desse triângulo equilátero. Então, o raio da circunferência inscrita é isso aqui, né? 3 raiz de 3. Então, a diagonal menor, vamos colocar assim, ó, diagonal menor vai ser o quê? 2 vezes a altura, que é o apótema, que é o raio da circunferência inscrita. Então, vai ser 2 vezes L raiz de 3 sobre 2, corto o 2. Então, vai ser L raiz de 3, então vai ser 6 raiz de 3 metros, tá? Olha aqui, ó, rapidamente você percebe isso, tá? A diagonal menor, ela é isso daqui vezes 2, ou o lado vezes raiz de 3, tá? O lado vezes raiz de 3, ó. Ó, esse é o lado, esse é 2 vezes o lado, então esse aqui é a altura de um outro triângulo aqui, ó. Ó, esse triângulo. A gente observa esse triângulo e ele aparece aqui o tempo todo. Então, se você tiver esse treinamento para perceber, ó, agora o lado desse triângulo grandão é o quê? É 2L, aqui é L, e aqui vai ser o quê? 2L raiz de 3 sobre 2, que é só L raiz de 3, que é esse aqui, ó. Beleza? E a última, o apótema do hexágono. O apótema do hexágono é exatamente o raio da circunferência inscrita. Então, o apótema vai ser o raio que vai ser L raiz de... aqui tá errado. Ah, não, é porque é da altura, né? L raiz de 3 sobre 2. É que eu tava pensando no triângulo, né? Eu tava pensando nesse aqui, ó.
Tava pensando nesse aqui, daí me veio na cabeça esse aqui, ó. Não, é L raiz de 3 sobre 6, não 2, né? Mas é que no hexágono, o apótema é a altura do triângulo de lado L, tá? Então vai ficar o quê? 6 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 3 raiz de 3 metros, que é a mesma medida daquilo ali, ó. O raio da circunferência inscrita. Beleza? Bom, a aula de hoje foi isso aí, aula curtinha, tranquila, só essas relações métricas. Essa aula é específica para você nunca mais esquecer as relações métricas, tá? No triângulo, nos polígonos regulares inscritos na circunferência. Beleza? Bom, então é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente aqui pro canal. Chama mais gente aqui pro canal, pro curso Mima, para estudar o curso Mima com a gente, tá? Tenho certeza que vocês vão aprender bastante, outras pessoas vão aprender bastante e vão curtir bastante isso, tá bom? Então, obrigado por assistir, inscreva-se no curso, clica no joinha, inscreva-se, compartilhe, acione o sininho para receber as notificações, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui assistindo, compartilhando. Estão aqui todos os vídeos aqui do primeiro ano, desde o começo do ano. E é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.